E aí, programador, tudo bem? Seja bem-vindo ao Desbugando, o podcast que veio te ajudar a exterminar os bugs do seu código. Hoje a gente vai falar sobre algumas tecnologias que a gente não apostava tanto no começo, mas que a gente acabou adotando e que se tornaram aí padrão no nosso uso, né? Então, isso é uma coisa bem comum, né? Às vezes a gente fica com certo receio de entrar numa tecnologia, porque, como você sabe, né, muitas ondas são criadas no mundo da programação, a maior parte das ondas acaba morrendo, né? Muita gente entra nessas ondas e acaba perdendo muito tempo, mas algumas dessas ondas vêm para ficar e fazem realmente a diferença. Na verdade, a ideia, né, do podcast aqui hoje é só a gente comentar um pouco sobre tecnologias diversas que de repente foram algum tipo de divisor de águas, né? Na minha opinião, assim, não é nem aquela tecnologia que a gente talvez não acreditasse, mas que de repente você ainda não utilizou, eu no meu caso não tinha utilizado ainda, e depois que você começou a utilizar, você diz, poxa, era para eu ter feito isso aqui há mais tempo. A tecnologia já existe há um tempo X e eu estou perdido aqui. Mas enfim, eu fiquei pensando durante alguns dias aí o que é que eu poderia trazer nesse sentido. E uma coisa que eu lembro muito bem, que ficou na minha mente, assim, que é uma coisa comum hoje em dia, mas que eu usei da primeira vez e eu achei muito bacana, é a questão dos background jobs, né? Que hoje em dia a gente tem isso muito bem definido, mas das primeiras vezes que eu escutei, eu não entendia muito bem o que era. E aí, como eu me forcei a utilizar para umas coisas simples, só para ver como é que era o funcionamento, eu percebi a grande vantagem que é você estar utilizando algo que faça isso para você, né? Seja um sidekick da vida lá no Rails, tem um outro, alguém me ajuda aí, tem uns outros dois aí que eram bem famosos também, e que eu utilizei de, poxa, caramba, se eu não tivesse visto isso antes, né? Ou melhor, se eu não tivesse tentado usar e ver como é que era, eu não ia estar conhecendo essa tecnologia, porque eu não estava em nenhum projeto grande no momento. Mas aí eu sabia o que aquilo poderia resolver, né? E me ajudou bastante a resolver outros problemas que vieram depois, porque eu já conhecia, já tinha colocado a mão, já tinha feito, né, alguma coisa naquele sentido. Então acho que a primeira tecnologia, se vocês puderem complementar com outros tipos de background jobs aí que eu sei que existem, acho que o Rescue, alguma coisa assim, e alguns outros, acho que seria interessante a gente comentar um pouquinho. Só um apontamento, cortando você, Jackson. Eu percebi agora que eu fiz uma coisa bem idiota. Amanhã vai rolar uma live do Ambit Code, que é a live de toda terça-feira. E eu simplesmente dei start aqui no StreamYard na live de amanhã. Putz. Então a gente está público. E já tem até comentários. Então a gente vai ter que fazer a nossa primeira gravação pública. Bacana. Para quem tá ouvindo, galera, a ideia é que a gente grava o nosso podcast, né, que sai, que é o Desbugando. Só que eu, por alguma razão que eu ainda não sei aqui, eu acabei clicando errado. Depois que eu dei o Go Live, a gente entrou ao vivo. Então, beleza. Você quer falar, Lucas? Pode mandar. Não, eu ia só falar que a galera vai assistir ao vivo, né? Não tem problema. Só vai ver que a gente fala muita besteira que é cortado fora na edição. Vamos ver os bastidores aqui. Ah, sim. Isso é porque eles não pegaram a nossa discussão sobre TypeScript antes, né? Mas tudo bem. Ainda bem. Mas é isso. Então você quer falar um pouquinho das tecnologias aí que você ficou receoso de entrar e depois você entrou, Lucas? Vamos lá. Uma tecnologia, na verdade eu não sei se eu deveria chamar de tecnologia, né? Na verdade é um framework CSS que eu comecei a usar, acho que há mais de um ano já, chamado Tailwind. Tá bastante famoso hoje em dia. Foi um meio que um experimento que eu fiz, né? Ele não era tão famoso quando eu comecei a usar. Tava na versão 0. alguma coisa ainda, eu acho. Tinha uns probleminhas. Mas eu comecei a usar, eu gostei bastante e eu basicamente troquei tudo pra usar ele. E isso veio, assim, num momento que eu tava aprendendo, assim, querendo avançar mais meus conhecimentos de CSS. Eu tinha até criado um curso de CSS, mas eu queria criar um outro ainda mais avançado. Aí eu comecei a estudar e tal, e eu vi que ficar usando o Bootstrap, o Bulma, esses outros que são ótimos também, não tiro o mérito deles, mas eles acabavam me privando dessa oportunidade de aprender CSS mais a fundo, né? Os fundamentos, os princípios.
E o Tailwind ele é mais simples, ele se intitula como um framework funcional, então ele não te traz nenhum componente pronto. Se você coloca lá um botão, ele não vai fazer nada, ele simplesmente vai trazer o padrão do botão. E aí ele tem classes CSS para fazer a margem, o padding, tudo de uma forma facilitada, né? E ele tem muita coisa legal. Ele basicamente deixa a sintaxe do CSS melhor, e você também não precisa ficar escrevendo tanto CSS em arquivos separados. Você pode só ficar usando classes diretamente nos elementos. Mas isso também não te impede de criar classes usando as classes deles, o que é uma coisa muito doida, porque o CSS por padrão não oferece isso, né? Então funciona da seguinte maneira. Ele usa por baixo dos panos uma ferramenta chamada PostCSS, que essa sim, que é escrita em JavaScript, que ela compila em tempo real, ela transpila, né, esse código maluco que a gente cria, que parece CSS, mas meio que foge um pouco. É como se fosse o Sass também, né? De certa forma, poderia ser equivalente ao Sass. Então você escreve lá um código e ele transpila para um CSS final que o navegador vai entender. Enfim, tô entrando em muitos detalhes aqui. O ponto principal era que Tailwind eu não achei que eu fosse usar tanto, e hoje em dia, qualquer projeto que eu começo, ele é minha escolha principal. Não posso dizer que eu uso 100% das vezes, mas acho que 95% eu acho que dá pra dizer sim. Cara, eu tô querendo testar esse danadinho aí, e já que você comentou muito bem dele, acho que tá na hora de eu colocar a mão na massa. E tenho ouvido falar, algumas pessoas, tenho ouvido as pessoas falarem bem dele, então acho que vale a tentativa aí. Legal, pra quem quiser conhecer, o site é tailwindcss.com. Depois a gente coloca nos comentários aí, o pessoal ver. Boa, boa. Falando nisso, né, tem um framework que eu gostei bastante, CSS, que é o Bulma. Pouca gente conhece, eu acho que eu sou um dos poucos que fala do Bulma. Ele é tipo um concorrente do Bootstrap também. E ele é um cara que no começo eu fiquei meio assim, né? Falei, nossa, já tem Bootstrap, aqui que eu vou olhar esse cara, né? E aí quando eu fui ver era sensacional, os elementos eram muito mais bonitos, muito mais modernos, né? Na minha visão estética, pelo menos. E aí eu adotei para tudo, e tá em todos os cursos do Ambit Code a gente usa Bulma. Muita gente me questiona, Léo, não é Bootstrap? Eu falo, não, cara, é Bulma. Aí a pessoa olha a documentação e fala, muito mais fácil, a sintaxe é muito mais agradável, os elementos são muito mais bonitos, né? Só para complementar isso, eu acho que em alguns casos fazem mais sentido você usar o Bulma, por exemplo, que eu concordo, ele é bem bonito mesmo, bem simples de usar também. Eu acho que faz mais sentido usar ele, principalmente se você não quer se aprofundar mais em CSS, né? E não tem tempo para isso. Você quer simplesmente colocar um projeto no ar. Ele vai te ajudar muito mais a criar um MVP, por exemplo, né? Enquanto que o Tailwind, que eu comentei, ele é mais mão na massa mesmo. Você vai ter que fazer tudo na mão. Ele não vai te dar um layout pronto, os componentes prontos, não vai te dar nada. Você vai ter que se virar depois. Então, não é que um substitui o outro, né? Eles são complementares, dependendo do tipo de problema que você tem. Então, por exemplo, pro curso do Léo, que ele comentou, eu acho que faz total sentido, a não ser que seja um curso focado em CSS, né? Então, faz sentido nesse caso. E outra coisa também é o VS Code, né? Eu usava muito o Atom antes, tem o tutorial de Atom lá no Ambit Code, né? E eu curtia demais o Atom, né? E aí um dia, vendo várias pessoas falar do VS Code, aí eu fui dar uma olhada, falei, puxa, muito mais simples, muito mais leve. Até que eu fiz um tutorial de 3 vídeos, né? Um screencast de 3 vídeos do VS Code, e ele é um dos posts mais acessados do Ambit Code, assim, tem milhares de views no YouTube. E a galera realmente adotou e virou padrão, né? Hoje em dia eu diria que o VS Code é o padrão aí de editor de texto, né? Não era, e de repente se tornou aí o padrão, muito rápido, né? E outra coisa agora, só complementando, né, finalizando aí as coisas que me surpreenderam mais, foi o próprio React. Por quê? Eu aprendi primeiro o Angular e gostava muito do Angular, ainda acho que o Angular teria tido muito futuro, ainda tem futuro, né, mas ele perdeu aí a corrida para o React, assim como talvez até para o Vue.js hoje. Mas por N motivos, assim, né? Acho que foi meio que um trauma que a galera ficou quando o Google mudou do Angular 1 para o Angular 2, basicamente reescrevendo tudo, né? Então criou ali uma certa desconfiança, né, do público com o Google na época. Mas aí eu, depois do Angular, fui aprender o Vue.js e ainda ficava um pouco assim com o React, porque quando uma coisa é muito falada pelas pessoas, né, você tem que tomar um cuidado para entender se aquilo realmente é bom ou se é só um hype, né? A gente acaba tomando decisões muito rápido, né? Entrando muito rápido nas coisas. Mas aí quando eu fui para o React, ele ainda não era tão bom quanto é hoje, né?
Na época ele ainda era mais focado em classes e tudo mais. Hoje que ele veio para essa questão dos hooks, do funcional, agora mais com o Recoil, né, que é um cara que eu fiz um tutorial esses dias sobre gerenciamento de estados. Então o React ele ficou muito mais agradável, muito mais agradável. E hoje em dia é a minha ferramenta predileta aí para criar front-end, né? Tanto para a parte mobile quanto para a parte web. Então é um cara que eu tinha aí um certo receio antes, mas que eu fui descobrindo e fui me aprofundando e hoje eu gosto bastante. Embora eu ainda acho que tem coisas no Vue.js que o React poderia ter ou ter uma biblioteca que fizesse, como o Vue UI, né, para controlar todo o projeto, instalar as coisas. Seria uma coisa bem agradável. Não seria o equivalente do React Create App? Não, é totalmente diferente. O Vue UI é engraçado, você vai lá e roda Vue UI. Ele abre um site, basicamente, ele abre um gerenciador de projetos. Aí você consegue ver as bibliotecas que estão instaladas, consegue instalar outras bibliotecas, consegue criar novos projetos Vue e muito mais outras coisas, né? Rodar scripts e tudo mais visualmente. Basicamente é um painel de controle para você gerenciar projetos Vue.js, né? Que eu acho que é uma coisa que poderia... Não precisa estar no core do React, né? Porque eu sou meio contra, assim, ficar inflando os frameworks com coisas, né? Mas poderia ter uma biblioteca complementar aí no React. Inclusive, hoje eu pesquisei se existia e não encontrei. Mas talvez eu não tenha ido a fundo, né, ali. Então, se alguém conhece alguma biblioteca, depois manda uma mensagem aí pra gente, que faça o mesmo que o Vue UI. E vocês, tiveram mais alguma coisa aí que vocês ficaram com receio de embarcar? Cara, não é nem receio de embarcar, mas eu passei uma experiência no último mês aí bem interessante. Eu acho que vale compartilhar pra gente ver que de uma coisa que você acha que vai complicar a sua vida, às vezes, na verdade, acaba mudando todo o cenário e a coisa dá certo também. Que foi o seguinte, eu estava num projeto que utilizava... vocês devem conhecer o Hansak para fazer pesquisa no Rails, para facilitar um pouquinho, né? E o Hansak, ele não é muito indicado para você fazer, principalmente, full text search, né? Porque ele utiliza ali por debaixo o like, o ilike do SQL para fazer os matches da palavra que você está pesquisando. E eu tinha um projeto que estava utilizando ele e a gente precisava fazer um full text search. E, caramba, ter que tirar o Hansak todo da plataforma e, enfim, arrumar outra solução. E o pessoal comenta muito do Elasticsearch, né, e tudo mais. E, pô, como é que eu posso fazer um meio de campo aqui para que eu não precise mudar tudo que eu tenho hoje? E aí eu fui dando uma pesquisada mais a fundo e tal, e eu consegui dar uma estudada ali, como é que o Postgres, no caso, eu trabalhava com Full Text Search de forma nativa, e eu consegui, né, acabei conseguindo fazer uma coisa interessante, que foi estender o AREL, né, que é que está por baixo ali, toda a parte de SQL que a gente trabalha no Rails, e criar um predicado novo para o AREL, e jogar esse predicado, embutir ele no Hansak. Então, a gente acabou utilizando o Hansak com esse novo predicado necessário lá para fazer o Full Text Search, embutido já, e eu não precisei praticamente mudar nada no projeto inteiro. Então eu achei muito bacana, porque assim, às vezes a gente está numa situação em que, caramba, vai ser muito trabalhoso eu tirar essa ferramenta, essa gema, ou o que seja, do projeto, mas se você olhar às vezes um pouquinho mais fundo, né, isso pode acabar te surpreendendo, porque os caras deixam ali formas de você estender a coisa, basta você estudar um pouco mais, conhecer mais a fundo, e assim... Por que é que eu estou falando sobre isso? Porque me surpreendeu de forma positiva, não é? E eu sei hoje que, por exemplo, eu posso daqui uns dias começar um projeto Rails utilizando o Hansak, se eu precisar estender ele para fazer algo como o Full Text Search que eu precisei, eu não vou ter problema nenhum. Ou seja, eu pulo de uma coisa muito simples para uma muito mais avançada com praticamente ali meia dúzia de linhas, né? Então, pô, achei isso bacana e assim, foi um divisor para mim nesse sentido, de que a gente pode ter uma ferramenta que parece que não é lá essas coisas todas, mas que você, dando uma olhada mais a fundo, entendendo como ela funciona, você pode conseguir passar essa barreira e, enfim, acabar sendo uma das melhores escolhas que a gente fez para o projeto, talvez foi isso, que a gente começou simplesinho, de forma muito rápida, e estendeu agora de forma simples também, e está podendo fazer as pesquisas do jeito que a gente bem entende, bem precisava. Legal, cara. E o bom disso, né, eu acho que fica a lição tente outras ferramentas, tente conhecer outras coisas, né, não se limite ali só ao que você tem ao seu redor, né, porque geralmente
você vai acabar encontrando coisas que vão facilitar muito, né, a sua vida de programador e vão deixar e vão te levar para o próximo level, talvez, né? Seja aquele framework, aquela biblioteca. Uma coisa assim que eu acho que é interessante, né? Sempre a gente fica fazendo essas reflexões assim, porque no final das contas, esse podcast, eu acho que a gente acaba trazendo ele para que o pessoal comece a despertar para muitas coisas na área de programação de forma geral, né? E assim, o que eu achei interessante desse estudo que eu fiz, tô comentando por conta disso, é que muitas vezes você não tem gente escrevendo sobre aquilo, né? Eu fiz diversas pesquisas e tal, e ninguém comentou sobre isso. Mas eu fui na documentação ali do Randstad, depois estudei um pouco ali do Postgres para ver como é que ele fazia ali por debaixo e acabei juntando as pontas e, pô, agora, mesmo sem ninguém tendo escrito sobre isso, deu muito certo, né? Eu até vou provavelmente escrever depois aí alguma coisa sobre isso. E assim, não é porque você não achou no Stack Overflow ou em outros blogs que você conhece que não dá para fazer, né? Fica essa dica de você ir atrás, como você falou, de procurar documentação, de entender de fato o que está acontecendo e para você juntar as pontinhas ali e criar o seu do jeito que você entendeu, né? Porque programação é isso, cara, é estudar, futucar e botar para frente. Cara, eu tive uma experiência recente muito parecida com esse lance que você falou, não da busca, né, mas de não achar documentação apropriada, nem tutoriais, nem nada, que foi com o JWT, que é uma tecnologia super difundida, mas que eu acho que muitas pessoas ainda implementam de forma errada, ou não entendem completamente, né, como que deveria ser feito, usando a Allow List, né, que agora não pode chamar mais de whitelist, a gente não deveria chamar mais de whitelist, agora é allow list. Enfim, muita gente não faz isso, ou deny list também, né? Tem acho que umas 5 estratégias diferentes para usar. Eu vejo as pessoas simplesmente colocando lá, manda um token pro cliente e tá tudo bem. Enfim, eu fui fazer isso numa aplicação recente e eu não achava nenhum tutorial, nenhum guia, nada de uma forma completa, assim. E eu também tô devendo um artigo que eu vou escrever justamente cobrindo essa experiência que eu tive. E é exatamente isso aí que o Jackson falou. Às vezes a gente não encontra tudo mastigadinho, né? A gente tem que ir lá e fazer a parte artística também, vamos colocar assim, né? Tipo, ir lá e pesquisar, e desenhar, e criar a solução que a gente precisa. Eu não sei se você concorda comigo, Lucas, que assim, muitas vezes o pessoal, o que falta, eu acho que a gente já falou isso algumas vezes no podcast, mas enfim, vamos repetir aqui. O que falta, assim, é o pessoal entender, às vezes, muitos os conceitos básicos daquilo que ele está trabalhando, né? Seja algo relacionado a SQL, seja algo relacionado ao próprio JWT, entender os princípios, como você falou aí. Às vezes a pessoa nem entende, só manda o token lá, enfim. Mas por que ele mandou o token? O que é que tem, né? O que é que forma aquele token? É só formar o token e mandar? Só é isso que diz a tecnologia? Vamos dar uma olhada na documentação, né? Então, assim, essas bases, né? Inclusive foi por conta disso, eu tô falando isso porque eu lembrei do curso que eu tenho lá de REST. O curso é só sobre, entre aspas, é só teoria. É só mostrar o que é e eu faço a implementação lá só mostrando aquilo que eu falei. Por quê? Porque a maioria do pessoal não tem noção dessas bases, né, no caso aí do REST, que são necessárias para você entender o que tem mais à frente, não é? Então, só ratificando aí que entender os princípios é sempre, talvez, eu acredito eu, né, a melhor estratégia. Eu acho que essas são as lições mesmo, né? É a gente estar sempre aberto aí ao novo e também entender bem a base das coisas, porque, querendo ou não, a maior parte das tecnologias, né, a maior parte das implementações, elas são baseadas em conceitos antigos aí, né? A gente fala muito de programação funcional, né, que são coisas que parecem novas, mas não são assim tão novas, né? Agora a gente estava discutindo antes de começar a gravar sobre TypeScript, né, que é tipagem, né, que é uma coisa também não muito nova, mas que por um tempo ficou fora e agora meio que volta aí para tomar um certo protagonismo aí nas linguagens, né? Então O Léo é fã. sou fã de TypeScript, é mais ou menos, né? Mas estou me empenhando para achar motivação. Mas enfim. Cara, falando em coisa antiga, posso puxar um outro assunto aqui? Event Sourcing. Eu aprendi de uns anos pra cá, não fazem muitos anos não, deve ter uns 2, 3 anos, eu acho. Eu comecei a usar mais a fundo de 2 anos pra cá, na verdade. Que é uma coisa muito antiga, mas que resolveu um problema grande que eu tinha no projeto. Eu acho que até já contei dessa história aqui no podcast, mas é uma das coisas que
deu bom, assim, nos meus projetos. Hoje em dia eu consigo ver muitos projetos que eu olho e falo, nossa, aqui seria legal usar Event Sourcing. Pra quem não sabe, Event Sourcing é uma técnica de fazer... De você ir logando tudo que acontece na sua aplicação. Então, cada evento que o usuário faz, ou cada evento que a própria aplicação realiza, né? Cada coisa que acontece, você coloca numa lista de eventos e depois você consegue fazer algumas coisas com essa lista, né? Você consegue, por exemplo, voltar no tempo e descobrir o estado de uma aplicação inteira baseado nessa lista, né? Então, você volta e avança no tempo. Você também consegue criar projeções. Então, vamos dizer que você tenha 5 tabelas, todas falando alguma coisa do usuário, né? Então, tipo, uma fala sobre... Vamos supor uma plataforma de curso. Então, a gente tem os dados pessoais do usuário, nome, e-mail, etc. Aí a gente tem uma tabela de endereços, por exemplo. Aí depois a gente tem uma terceira tabela que são os cursos e, sei lá, um monte de tarefa relacionada. A gente pode ter tudo isso daí em eventos e projetar uma outra tabela que seria efêmera, né? Significa que a gente poderia apagar ela e recriar do zero de novo, da forma que a gente precisasse, ou da forma que o cliente fosse consumir, né? Seja um cliente, seja, por exemplo, o próprio navegador, ou seja um app mobile, ou alguma coisa do tipo, a gente pode preparar isso daí e fica, de certa forma, cacheado, né? Fica mais rápido. Enfim, Event Sourcing é muito mais que isso, na verdade, é mais uma questão de... separar as responsabilidades, o que vai criar coisas nessa tabela de eventos e o que vai consumir. Inclusive, algumas aplicações podem usar bancos diferentes para isso. É uma coisa que não dá tanto trabalho para fazer, mas dá muito trabalho para entender os conceitos. É muito pesado os conceitos que tem juntos, assim. Mas foi uma coisa que mudou minha vida, assim. Hoje em dia, eu não uso em tudo, não é uma boa coisa, né, você usar em tudo, mas tem vários projetos que fazem sentido. Principalmente quando envolve coisas críticas, por exemplo, apps financeiras, né? Você não quer fazer uma transferência de uma conta para outra e seu dinheiro ficar perdido ali no limbo porque deu ruim na transaction do banco e sumiu o seu dinheiro. Então, com Event Sourcing, isso não tem risco. Cara, você precisa escrever ou gravar alguma coisa sobre isso aí pra a gente entender e ver funcionando. Se não já tiver. Daria um podcast inteiro sobre isso. No Rails tem uma J, né? Paper Trail. Paper Trail, acho que ela faz isso. Não, mas não é a mesma coisa. Paper Trail é mais para fazer auditoria, né? Você consegue ter um histórico, mas não é a mesma coisa. Tem algumas gems que fazem isso. Eu não gostei sinceramente, eu não gostei de nenhuma das gems. Inclusive tem uma que é open source, feita pela empresa que eu trabalho, e eu também não gosto. E a solução mais legal que eu achei até hoje não é uma gem, mas foi uma criada pela equipe do Kickstarter. Quem não sabe, o Kickstarter usa Rails. E eles têm uma palestra, acho que na RubyConf de 2018, mais ou menos, onde eles apresentaram a solução deles. Aí o cara que foi lá apresentar explicou os conceitos, explicou o problema, explicou a solução. Aí todo mundo, né, tipo, cara, mas beleza, mas cadê a gem, né? Não vai me dizer que vocês não criaram uma gem. Aí chega no final ele falou, então, não tem uma gem. Tem um projetinho super simples que a gente fez, mas a gente nem extraiu pra gem, nem nada. Tá no GitHub, tá aqui o link... E assim, o projeto é realmente muito simples, assim, com 3, 4 arquivos você já faz isso. Eu acho que eles deveriam extrair para uma gem. Eu até pensei em fazer isso, mas acabou que eu tive que priorizar outras coisas. Mas esse projeto só já ajuda bastante. E assim, lembra um pouco o Paper Trail, usa um pouco, né, dos conceitos, mas o Paper Trail é só a pontinha do iceberg. Event Sourcing tem muito mais coisa, assim, tem uma série de vantagens e princípios que são mais complexos. Legal, vamos aguardar o tutorial aí. Eu tenho mais uma coisa na minha lista aqui, que é difícil imaginar que algum programador não utilize, mesmo que indiretamente hoje em dia, que é Docker. Ah, sim. Acho que é difícil a gente não containerizar... criar containers. Containerizar. Containerizar, obrigado. Obrigado. Inclusive o Jackson tem um curso muito bom de Docker. Sim. Tamo junto, Docker é uma coisa que felizmente eu não tive medo de entrar, assim, geralmente eu fico com receio dos hype, né, mas Docker eu já fui de vez lá, já coloquei no nosso bootcamp lá de Rails, tem todos os apps, tem Docker pra tudo quanto é lado. Cara, inclusive, na empresa lá que eu tô atualmente, se for o caso, depois eu vou compartilhar o link aí, o pessoal tem um projetinho open source de uma base de aplicativo Rails com Docker. Eu acho muito bacana, ficou bem fácil de utilizar, 3 comandinhos, e você pode tá compartilhando o seu projeto com qualquer pessoa, né, tendo aquele ambiente fechado ali, ficou muito bacana, muito bacana. Legal. Tem só para dar um outro exemplo prático também, eu trabalho em um projeto que depende de outros projetos, então a gente utiliza Docker Composer para... Basicamente, assim, cada projeto tem o seu próprio Dockerfile,
né? E a gente sobe... E um desses projetos depende de todos os outros. Então é uma coisa meio complexa, assim. Então imagina que toda vez que você vai trabalhar nesse projeto, você tem que ir lá e entrar em cada um dos repositórios e fazer um git pull para baixar a versão mais nova, e instalar as gems, instalar as dependências de JavaScript, e aí iniciar o servidor e garantir que nenhum deles está rodando em portas iguais. E são, se eu não me engano, 5 projetos que rodam. Né? Tem esse principal e os 4 dependências. Então acaba que é muito trabalhoso você ter que fazer tudo isso ali na mão. Então a gente tem um script que vai, roda, faz tudo isso daí, sobe o Docker Compose com cada projeto numa porta separada e já abre no navegador lá na porta 3000 para você só tá vendo uma aplicação, mas por baixo ele tá acessando vários outros projetos diferentes e cada um tem o seu banco, cada um tem o seu sidekick, cada um, né, o seu serviço de background job, enfim, é foi uma solução assim que é difícil pensar como é que a gente ia fazer isso tudo na mão sem ter containers. Claro que dá para fazer, mas é sempre mais difícil. Docker é vida. Passa lá no curso da gente, né, Caton? E você, Jackson, tem mais alguma coisa na sua lista aí? Cara, por incrível que pareça, eu ia falar do Docker mesmo. Mas assim, o Lucas já captou a ideia aí. Porque assim, hoje em dia, essa história de roda na minha máquina e não, né, mas não roda na sua, não existe mais justamente por conta do Docker, né? E aí já deixo o convite aí pro pessoal dar uma passada lá e conhecer o curso da gente. Tem alguns posts também onde eu explico alguma coisa que vale a pena dar uma lida também, se você de repente nunca utilizou, porque eu acho muito difícil. Antes do Docker, eu utilizava bastante o Vagrant, né? Na verdade, ainda até utilizo, até meu último curso ainda foi gravado com o Vagrant. Acredito que o próximo já vai ser com o Docker do zero mesmo. Mas são tecnologias assim que vêm para arrebatar tudo, né? E o Docker, com certeza, é uma delas. Facilita bastante a vida do desenvolvedor de forma geral, da empresa, né? De forma geral. Então é isso aí, galera. Mantenham a mente aberta para as tecnologias. Tentem experimentar, né? Pelo menos fazer um bom tutorial, um bom screencast, né? E ver se aquilo faz sentido para você, se aquilo se encaixa. Não precisa entrar em qualquer onda que apareça, mas se mantenha aberto. Inclusive, a gente fez esse podcast justamente para você não ter que fazer isso que o Léo acabou de falar, né? Que é ter que mergulhar em vários projetos hipsters aí, em várias hypes e se perder. A gente faz isso aqui. A gente decidiu fazer esse episódio justamente para filtrar, assim, algumas coisas legais que a gente tem usado, para que o pessoal não fique perdendo tempo aí procurando coisas legais. Essa foi justamente a motivação. É isso aí. Valeu, obrigado aí por ouvir o Desbugando e a gente se vê então no próximo episódio. Se você não ouviu os episódios anteriores, tem muita coisa legal. Hoje a gente falou sobre as coisas que deram certo, mas tem episódio que a gente falou sobre as tecnologias que deram errado, que a gente apostou e simplesmente não foi tão para frente quanto a gente achou que iria, né? Então, essa é a vida do programador. Eu vejo você então no próximo episódio. Grande abraço. Valeu, meus caros. Valeu!